Mas você precisa ter então isso, uma forma simples, eficaz, sábia, inteligente de comunicar a razão da tua esperança. Por isso o título da mensagem hoje, né? A razão da nossa esperança. E Pedro disse assim no capítulo 3, versículo 15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quero dizer que dentro desse tema que nós temos tratado, já há 2 semanas e meia, passando aí pelos domingos e quintas, eu quero lhe encorajar a que você, como cristão, você, como alguém que foi resgatado de tão densas trevas, eu quero lhe encorajar que você não apenas viva essa felicidade de ter sido tirado das trevas por um Deus poderoso, mas que essa felicidade transpareça, que essa felicidade, que esse testemunho se torne um discurso, se torne uma comunicação da sua vida para os outros e que isso sirva de evangelização. Então, amado, não se cale, não se esconda, não silencie. Eu quero até dizer que em todos os dias, por conta de evangelização, muitas pessoas estão se convertendo a Cristo. Podemos ver a cada dia mais e mais cristãos espalhados em diversas áreas da sociedade, porém, a gente tem sido acometido por um mal. O cristianismo dos últimos dias, dos últimos tempos, tem sido acometido de um mal do silêncio. Somos crentes, somos cristãos, fomos resgatados por Deus, mas muitas das vezes não usamos daquela oportunidade para transmitir isso aos outros. O que se ocorreu conosco, a grande salvação que se houve em nós, o resgate que Cristo fez, o tanto que Ele transformou a nossa vida, o quanto que a gente pode dizer que no passado éramos um tipo de gente e agora somos gente muito melhor. Muitos cristãos ficam intimidados e não testemunham de Cristo, não usam até a sua influência para falar da graça de Deus, falar daquilo que Cristo fez em sua vida. Porque, amados, há muitas oportunidades que Deus nos dá para que publicamente a gente expresse a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele. Por isso esse texto de Pedro, né? Você deve ter Cristo no teu coração e estando sempre pronto, sempre preparado para responder. Nós precisamos pensar nisso. Não podemos achar, eu passei dali para cá, de lá para cá, fui a uma empresa, visitei alguns amigos, fui a um hospital, fui numa reunião de associação de moradores e sabe, não vi ali uma chance de evangelizar. Nós sempre temos que perceber que em cada um desses encontros ditos casuais, tem a obra de Deus por detrás, tem a mão de Deus por detrás. Às vezes alguém tão carente de alguma situação, alguém que nos fala de suas necessidades, é uma chance enorme de você dizer: quem pode suprir a tua necessidade é o Deus a quem eu sigo, porque Ele supriu as minhas. Às vezes, num momento de profunda tristeza, é a hora de você dizer para as pessoas: olha, Jesus Cristo pode te alegrar, porque Ele me alegrou a mim. E se nós não comunicarmos, se nós não falarmos algo, dificilmente as pessoas vão atinar para o Evangelho, dificilmente as pessoas vão se despertar para o Evangelho de Cristo. Você sabia que as pessoas só são despertadas para a fé quando elas ouvem a mensagem do Evangelho? É o processo que Deus usa. Romanos 10:17, a palavra do Senhor diz assim: assim a fé vem pela pregação. É claro que a pregação tem que ser pela palavra de Cristo. Não adianta você apenas pregar qualquer coisa, mas a pregação
baseada na palavra de Cristo, ela desperta no coração das pessoas fé. Ela desperta no coração das pessoas confiança em Deus. Ela reconecta pessoas que estavam desconectadas de Deus. A fé e a palavra reconecta essas palavras ao Senhor, essas pessoas ao Senhor. E se nós não pregarmos, se nós não evangelizarmos, nós vamos ter quase que um decréscimo daqueles que se tornam crentes, apesar de muita gente estar se convertendo dia após dia. Eu mostrei aqui no domingo, vou mostrar mais uma vez uma estatística atual de quantos cristãos há no mundo. São 30% das pessoas do mundo. Você acha que tem muito crente? Na verdade, tem muito mais gente longe de Deus, separados de Deus, que são os outros 70%, do que aqueles que são cristãos. Imagine se não houvesse evangelização. Mas bispo, a igreja não está aqui de portas abertas, bispo. Bispo, o Senhor mesmo anuncia a mensagem de Cristo toda semana. Sim, amado, essa é uma responsabilidade pessoal que Deus entregou a mim. Porém, essa missão de evangelizar é minha e sua em todo lugar que estejamos. Tem muita gente que imagina isso, que as 4 paredes da igreja é o local onde vai haver a transformação de tantas pessoas, se trouxermos elas lá de fora para cá, enquanto que na verdade Deus traz aqui para dentro os seus eleitos, as suas ovelhas. Olha aí nessa noite, você é uma ovelha, né, que foi recolhida por Deus. A igreja, ouça, ela serve nesse momento de comunhão para nós crescermos juntos, para nós nos apoiarmos uns aos outros, para nós criarmos as ideias bíblicas dentro de nós, conversarmos sobre isso e quando estivermos lá fora, não sermos influenciados pela sociedade mundana. A igreja é um local de aprendizado, é um local de crescimento. Por isso é que eu não posso também dizer assim, eu me reconectei com Deus e eu não preciso da igreja. Veja bem, Hebreus 10:25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, congregar, estar junto, admoestar um ao outro, dizer, irmão, olha, vamos andar juntos, vamos orar juntos. Isso faz parte de uma vida de comunhão. É claro que algumas pessoas vêm lá de fora totalmente desorientadas e aqui renascem. Mas a igreja é uma casa de oração para os santos, para os salvos, para os eleitos. Então eu não posso pensar que a única fonte de evangelização é um culto que aconteça. E se o indivíduo passar na porta lá da igreja e não entrar no templo, então ele não será evangelizado? Então, de novo eu digo, a vida em comunhão na igreja, ela é importante para nos apoiarmos uns aos outros, para não sermos influenciados pela sociedade mundana. Agora, é também na igreja que nós ganhamos, eu e você, nós ganhamos subsídios, nós ganhamos força, nós ganhamos sabedoria. Ouça, aqui na igreja, no que Deus criou para eu ter comunhão com você e termos as mesmas ideias e seguirmos ao mesmo Deus, aqui na igreja a gente ganha capacidade para sermos testemunhas do poder de Deus lá fora. Então, eu deixo claro que aquilo que a gente aprende na igreja não é para ser cultivado apenas aqui dentro. Senão nós teríamos que ficar ali no portão da igreja com laços de cowboy
E quando passasse alguém, a gente laçasse essa pessoa, trouxesse aqui para dentro e enchêssemos a cabeça dela de algumas palavras. Na verdade, Deus traz os seus eleitos e nós, todos nós aqui, somos capacitados, somos fortalecidos, recebemos habilidades de Deus para testemunharmos o poder dele, a salvação de Cristo para as pessoas que estão lá fora. Quando essa pessoa lá fora é evangelizada, sim, então Deus convence o coração dela e Deus traz para a igreja. Por isso que a responsabilidade de evangelização não é apenas do templo, da igreja, é minha e sua em todo lugar que estejamos. Eu diria que até de forma mais forte, mais contundente, nos lugares mais hostis. Porque se a gente vive no nosso dia a dia com gente muito boa, gente muito legal, gente que gosta do cristianismo, mas que não se rende a Cristo, a gente fica numa situação muito confortável. Olha como a questão da evangelização é muito mais lá fora do que em qualquer outro lugar. E principalmente para as pessoas hostis. Sabe aquele indivíduo que diz: não me venha com essa conversa de crente não. Essa é uma grande oportunidade para a gente pegar tudo que a gente aprende aqui e comunicar para esse indivíduo lá fora o que Cristo significa para nós. É quando alguém vem dizendo: olha, que negócio é esse de Bíblia, de dízimo, de pastor? Você dá dinheiro para o pastor? Então você tem que ter razões e respostas quanto a isso. Eu sei que para muita gente o evangelho parece loucura. Paulo disse em 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então esse poder de Deus tem que ser comunicado. E o melhor tipo de evangelização, amados, é aquele que diz dos milagres, das transformações, da razão da esperança que existe no indivíduo crente. Não tem nada, ouça, não tem nada melhor do que você olhar nos olhos da pessoa, transmitir uma verdade contando o que Cristo fez em você. Eu sei que muita gente se alegra, por exemplo, em dar um testemunho de alguém. Olha, fulano, ex-bandido, ex-assassino, ex-não sei o quê, e agora se converteu. Olha que testemunho lindo. Sabe o que é muito mais impactante para aquela pessoa que vai ouvir um testemunho? É ouvir o seu testemunho. Bispo, eu não tenho uma grande história para contar. Você tem a tua história para contar. Você sabe de onde você saiu, você sabe onde você está, você sabe quem foi que te tirou lá das trevas, você sabe quem foi que te resgatou. Você tem reconhecido na Bíblia um Deus de graça, de favor, de verdade. Você sabe para onde você vai, para o céu. O melhor testemunho é esse, é o que o indivíduo crente, o indivíduo cristão, diga para o outro do que se ocorreu na vida dele, do que ele tem de transformação, de milagres, de cura, de razão da esperança. Você sabe que você é uma luz no meio de um mundo cheio de trevas? E para quem esteja entre nós, né, que pense assim, não, eu até entendo que a missão seja do bispo, do pastor, do presbítero, do diácono, o irmãozinho que canta, o irmãozinho que... Não, essa missão até entendo, bispo, é uma missão daqueles que se engajam na igreja. Mas para mim, simples ovelha, eu acho que essa missão não é para mim. Você está enganado. Eu vou lhe dizer uma coisa, talvez você, se você nunca soube disso, talvez você até se contrarie um pouco, mas eu vou te dizer, não tem escapatória. Leia comigo Mateus 5, 14 ao 16. Palavras do próprio Jesus, quando ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, né? Uma cidade construída no alto da montanha, todo mundo vê. Versículo 15: nem se acende uma candeia
uma lamparina para pô-la debaixo do alqueire. Alqueire é uma palavra que se traduz também por cama, por incrível que pareça, né? Deveria estar traduzido aqui, cama. Ninguém acende uma vela, ninguém acende o candeeiro e põe embaixo da cama. A pessoa põe no alto da estante. Põe no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que eu quero te dizer é que você, por Cristo, já é essa lamparina, e que ele diz, ninguém acende para colocar de escondido. Todo mundo já está te vendo, goste você ou não. Então eu volto a dizer, não tem escapatória. Você, no mundo espiritual, é luz para esse mundo. Você é uma cidade edificada sobre a montanha. Você pensa que pode passar batido, pode passar camuflado nesse mundo, pode se misturar na multidão? Não, os demônios sabem quem você é e eles sabem o quanto de luz existe na sua vida. Estou lhe dizendo isso para que você entenda que você foi criado para ser um imitador de Cristo, para ser uma testemunha de Jesus. Mas bispo, eu quero ficar calmo, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar camuflado. Não tem como você se esconder, você é luz desse mundo. Nós devemos comunicar a razão da esperança que nós temos em Cristo. É uma missão da igreja. Eu volto a dizer, o melhor tipo de evangelização é aquele que fala dos milagres, das transformações, da mudança e da razão da esperança que o crente tem para contar. Não precisa contar a história de outro, conte a sua história. Mas bispo, eu tenho vergonha. O meu problema, bispo, é que eu tenho medo de falar de Jesus. Perca esse medo agora. Não fique intimidado, porque é assim, Deus te deu essa missão, e sabe quem é que vai contigo nessa missão? O próprio Deus. Deus te chamou para você ser testemunha dele, e é ele que coloca as palavras certas na tua boca. Deus te chamou para uma grande caminhada, e é ele que vai contigo, é ele que te ergue, é ele que te segura. O nosso chamado é semelhante ao chamado que Deus fez a Paulo. Paulo, antes chamado Saulo, né, era um assassino de crente, perseguia os crentes. Jesus se encontrou com ele e disse, olha, ô Saulo, você vai levar a minha palavra. E ele ficou com medo, porque imagina alguém que era assassino de cristão, agora vir por meio dos crentes. No mínimo ele poderia sofrer uma represália. Ora, quem é esse Saulo aí, que a semana passada estava matando nossos irmãos, agora ele está dando uma de santinho? Não, vamos acabar com ele. Ele correu muito risco. Talvez você pense que você vai correr riscos se evangelizar o teu patrão, se evangelizar alguém da sua empresa, se evangelizar um colega de trabalho. Você não deve usar o espaço de trabalho para fazer isso, mas na hora da conversa ali, que você pode propositalmente, né, de propósito, falar da graça de Deus, por que não fazer? Ai, bispo, eu tenho medo, eu prefiro ficar quieto, eu prefiro me esconder. Olha o que diz Atos 26, versículo 17 e 18. Deus te chama e Deus vai contigo fazendo isso aqui, ó. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Eu tenho medo de falar para aquele vizinho que ele parece que é muito feroz, sabe? Ele parece que vai jogar um feitiço em mim, então eu não vou falar de Jesus. É para esse que você tem que falar. Olha o versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. A tua missão é essa, tirar a gente das mãos do diabo e colocar nos braços de Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eram as palavras do próprio Jesus para Paulo. Deus vai livrando, Deus vai abrindo condições,
Deus vai usando você. Deus chega a dizer que antes de nós falarmos, Ele coloca as palavras certas lá na nossa boca. Essa ordem aqui é do próprio Cristo. Marcos 16:15 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, amadureça essa ideia aí dentro do seu coração. Será mesmo que eu fui chamado para isso? Claro. Amadureça essa ideia. Procure, de propósito, compartilhar a tua fé. Não fique esperando aquela situação muito favorável. Não. Bispo, a hora que aquele meu vizinho bater aqui na porta de casa e disser: olha, estou com uma vontade de ir na igreja com você. Vou aproveitar essa oportunidade para levar ele para a igreja. Não, aí já está muito favorável, aí já está melzinho na chupeta, mamão com açúcar. E quando aquele vizinho olhar para você e disser: vai de novo para a igreja, seu crente? Por que você não vai lá dizer para ele: olha, vem comigo, mas sem desafiá-lo a uma guerra, mas procure de propósito compartilhar a fé. Jamais perca a oportunidade de compartilhar o evangelho. Esteja sempre pronto para comunicar. O que eu estou falando hoje, a razão da esperança que você tem em Cristo. Lembra do versículo inicial? A dica de Pedro é justamente essa. Olha só. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, veja bem, esteja sempre preparado. Não na hora muito favorável, né, em que a pessoa já está se rendendo, não. Mas na hora que a pessoa está te combatendo. Na hora que a pessoa diz que você é bitolado, na hora que a pessoa diz que você é muito religioso, na hora que a pessoa diz que você é fanático, esteja sempre pronto para dizer do que você tem esperanças em Cristo. Agora, olha o 16: fazendo todavia com mansidão. Não é armar uma guerra contra aquele vizinho que ainda não é crente. Não é armar uma cilada para alguém, né? Dizer: olha, vamos num bingo. Aí a pessoa se anima para ir no bingo. Aí você pega, põe ela no carro e traz para a igreja. Você está mentindo. Vamos no bingo. Eu já vi gente fazer isso. Vamos numa festa. Você tem que aproveitar as festas que há na igreja, né? Mas vamos no bingo. E aí pega a pessoa, encaçapa ela no carro e traz para a igreja. A pessoa vai ficar feroz. Você deve fazer não criando artimanhas, arapucas, mas faça-o com mansidão e temor, com boa consciência, de modo, olha que importante isso, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pessoa que às vezes fica ali, sabe, te espizinhando, dizendo: você é bitolado, você é fanático, você é religioso. São essas que precisam reconhecer o amor de Cristo por nós, e a gente tem que comunicar isso com brandura, com boa consciência, com sabedoria, com inteligência. Eu disse aqui no domingo, né, às vezes existe até aquela coisa da evangelização, como é que eu posso dizer? Domiciliar, tá? A esposa se converte, vem para a igreja. O marido ainda não se converteu. Aí, no seu domicílio, a esposa fica naquela expectativa, né? Senhor, a oração dela: Senhor, eu me converti, o Senhor me trouxe, agora o meu marido, Senhor. E ela está orando. Só que o tempo passa, e ela percebe que não há mudança na vida do marido, ela já começa a perder a paciência e dizer: Senhor, aquele cabeça dura, Senhor. Senhor, aquele coração de pedra. E às vezes o marido está lá escutando.
Se ela perder as estribeiras todas, perder a paciência num dia, ela olha para o marido, já 10 anos convertido, o marido não, ela diz: você tem demônio! Evangelização domiciliar, que é aquela muito cheia de intimidade, a gente tende em muito a perder as estribeiras e não comunicar o evangelho de forma mansa, com boa consciência, de modo que naquilo que você vai falando a verdade, você acaba convencendo o outro indivíduo do teu discurso. Ah, mas bispo, é uma luta talvez interminável. Olha, mesmo que muitos não acreditem, eu digo para você, não pare. Ah, mas meu filho não me dá ouvido. Com mansidão, com sabedoria, nunca pare. Até porque você é o comunicador, você é a testemunha. Sabe de quem é a obra? É do Senhor. Você fala, você evangeliza, você semeia uma semente naquele coração. Sabe quem faz aquela semente germinar? Deus. A obra não é sua, você está servindo como ponte para que a palavra chegue aos outros. Então você não pode ser uma pessoa que ofereça resistência. Você não pode ser uma pessoa que fale do reino de Deus como se estivesse caçando gente para trazer. Não, você está resgatando gente. Ainda que muitos não acreditem, eu digo para você, não pare, porque essa obra é de Deus. Sabe o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, versículos 3 ao 7? Muito importante para o nosso entendimento, né? Ele diz assim: olha, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se você fala do evangelho, tem gente que nunca se desperta, calma, porque tem gente que nunca vai acreditar mesmo. Versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento deles, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a gente anuncia a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. A gente é apenas servo, a gente é apenas o mensageiro, a gente é apenas uma ferramenta que Deus usa. Porque o versículo 6 diz assim: porque Deus foi quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, aleluia. Se foi Deus mesmo que fez isso no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, então significa que na hora certa, se for plano de Deus, Deus vai fazer o mesmo com aquela pessoa. Eu tenho que ser persistente, paciente, perseverante em nunca ofender aquela pessoa com o evangelho. E aí o versículo 7 diz assim: é por isso que a gente tem um tesouro num vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro, ele tem vários aspectos, né? Palavra de Deus é um tesouro. É você que é precioso? Não, é a palavra de Deus. O amor de Cristo pelos outros é um tesouro precioso. É você que tem muito amor para dar? Não, é Deus em você. Evangelho resgatador, né? É você que tem uma palavra sábia? Não, é o evangelho dentro de você. Então, na verdade, a obra é de Deus. A glória é para Ele, o louvor é dele. Eu nunca posso querer levar o evangelho aos outros com guerras. Eu também não posso me esconder e dizer, seja o que Deus quiser. Eu tenho que entender que essa missão de ser uma ponte, de ser um comunicador, de ser a testemunha de Jesus, é a minha missão. Apesar do vaso de barro, a excelência do poder está aqui comigo. A grande esperança que nós temos em Cristo, ela pode ser demonstrada. A grande esperança que nós temos em Cristo, ela pode ser vista pelas pessoas. Então eu termino dizendo uma coisa para você, amado.
testemunhe do que Cristo fez em você, para que se desperte no coração de muitos eleitos essa salvação para eles também. E mesmo quando você pensar que você não vai ter a capacidade de evangelizar, bispo, eu não sei, eu acho que eu não vou ter a capacidade de falar, eu não vou ter a capacidade de evangelizar, saiba de uma coisa, Pedro disse assim, no capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, calma, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E isso caracteriza até um pouco da nossa trajetória com Cristo. O Deus de toda graça que nos chama para a sua eterna glória. Depois da gente penar um pouco, sofrer um pouco, porque imagina, quem se converte sempre tem muitas guerras. Quantas vezes você já não ouviu esse depoimento? Acabei de me converter, agora parece que o mundo está contra mim. É bem assim. Me converti, agora minha esposa ficou contrariada. Me converti, agora os meus filhos me odeiam. Me converti, agora o patrão fica pegando no meu pé. Na verdade, mesmo depois de sofrermos um pouco, e nesse trajeto do sofrimento, parece até que a gente é indigno de falar de Jesus. Eu comecei agora, eu tenho tantas lutas, como é que eu vou evangelizar? Eu passo por tanta tribulação, eu carrego tanto peso, como é que eu vou evangelizar? O mesmo Deus que te chamou, Ele há de te aperfeiçoar, de te firmar, de te fortificar e de fundamentar você. Então, mesmo quando você pensar que não terá capacidade de evangelizar, Deus já estará usando você como um instrumento para a glória dele. O que você precisa dizer para as pessoas é simplesmente isso: a razão da esperança que você tem em Cristo. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Deus chama você para evangelizar muitos. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus.